Leitura diária da Bíblia. Dia 170. Antigo Testamento. 1 Kings 6, 1 Kings 7 para 1-22. E foi no ano 480 depois que os filhos de Israel saíram do Egito, no 4º ano do princípio do reino de Salomão sobre Israel, no mês de Zife, que é o mês 2º, que ele começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor, teve 60 côvados de comprimento e 20 de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa, de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e sua largura era de 10 côvados diante da casa. E fez a casa janelas largas por de dentro, e estreitas por de fora. Edificou também junto ao muro da casa aposentos ao redor, contra as paredes da casa em derredor do templo e do compartimento interno, e fez câmaras ao redor. O aposento de abaixo era de 5 côvados de largura, e o de em meio de 6 côvados de largura, e o terceiro de 7 côvados de largura, porque por de fora havia feito apoios à casa em derredor, para não introduzir as vigas nas paredes da casa. E a casa, quando se edificou, fabricaram-na de pedras que traziam já acabadas, de tal maneira que quando a edificavam, nem martelos nem machados se ouviram na casa, nem nenhum outro instrumento de ferro. A porta do aposento de em meio estava ao lado direito da casa, e subia-se por um caracol ao de em meio, e do aposento de em meio ao terceiro. Lavrou, pois, a casa, e acabou-a, e cobriu a casa com artesanatos de cedro. E edificou também o aposento em derredor de toda a casa, de altura de 5 côvados, o qual se apoiava na casa com madeiras de cedro. E veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Esta casa que tu edificas, se andares em meus estatutos, e fizeres meus direitos, e guardares todos meus mandamentos andando neles, eu terei firme contigo minha palavra que falei a Davi teu pai, e habitarei em meio dos filhos de Israel, e não deixarei a meu povo Israel. Assim que, Salomão preparou a casa, e acabou-a. E preparou as paredes da casa por de dentro com tábuas de cedro, revestindo-a de madeira por dentro, desde o piso da casa até as paredes do teto. Cobriu também o pavimento com madeira de faia. Também fez ao fim da casa um edifício de 20 côvados de tábuas de cedro, desde o piso até o mais alto, e fabricou-se na casa um compartimento interno, que é o lugar santíssimo. E a casa, a saber, o templo de dentro, tinha 40 côvados. E a casa estava coberta de cedro por de dentro, e tinha entalhaduras de frutos silvestres e de botões de flores. Todo era cedro, nenhuma pedra se via. E adornou o compartimento interno por de dentro no meio da casa, para pôr ali a arca do pacto do Senhor. E o compartimento interno estava na parte de dentro, o qual tinha 20 côvados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e revestiu-o de ouro puríssimo. Também cobriu o altar de cedro. De sorte que revestiu Salomão de ouro puro a casa por de dentro, e fechou a entrada do compartimento interno com correntes de ouro, e revestiu-o de ouro. Cobriu, pois, de ouro toda a casa até o fim, e também revestiu de ouro todo o altar que estava diante do compartimento interno. Fez também no compartimento interno 2 querubins de madeira de oliva, cada um de altura de 10 côvados. A uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim outros 5 côvados, assim que havia 10 côvados desde a ponta da uma asa até a ponta da outra. Também o outro querubim tinha 10 côvados, porque ambos os querubins eram de um tamanho e de uma feitura. A altura do um era de 10 côvados, e também o outro. E pôs estes querubins dentro da casa de dentro, os quais querubins estendiam suas asas, de modo que a asa do um tocava a parede,
e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as outras duas asas se tocavam a uma à outra na metade da casa. E revestiu de ouro os querubins. E esculpiu todas as paredes da casa ao redor de diversas figuras, de querubins, de palmas, e de botões de flores, por de dentro e por de fora. E cobriu de ouro o piso da casa, de dentro e de fora. E à entrada do compartimento interno fez portas de madeira de oliva, e o umbral e os postes eram de 5 esquinas. As duas portas eram de madeira de oliva, e entalhou nelas figuras de querubins e de palmas e de botões de flores, e cobriu-as de ouro. Cobriu também de ouro os querubins e as palmas. Igualmente fez à porta do templo postes de madeira de oliva quadrados. Porém as duas portas eram de madeira de faia, e os dois lados da uma porta eram redondos, e os outros dois lados da outra porta também redondos. E entalhou nelas querubins e palmas e botões de flores, e cobriu-as de ouro ajustado às entalhaduras. E edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zife, se lançaram os alicerces da casa do Senhor, e no 11º ano, no mês de Bul, que é o mês 8º, foi acabada a casa com todas seus partes, e com todo o necessário. Edificou-a, pois, em 7 anos. Depois edificou Salomão sua própria casa em 13 anos, e acabou de construí-la toda. Também edificou a casa do bosque do Líbano, a qual tinha 5 côvados de comprimento, e 50 côvados de largura, e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, com vigas de cedro sobre as colunas. E estava coberta de tábuas de cedro acima sobre as vigas, que se apoiavam em 45 colunas, cada fileira tinha 15 colunas. E havia 3 ordens de janelas, uma janela contra a outra em 3 ordens. E todas as portas e postes eram quadrados, e as umas janelas estavam de frente às outras em 3 ordens. Também fez um pórtico de colunas, que tinha de comprimento 50 côvados, e 30 côvados de largura, e este pórtico estava diante daquelas outras, com suas colunas e vigas correspondentes. Fez também o pórtico do trono em que havia de julgar, o pórtico do juízo, e revestiu de cedro do chão ao teto. E na casa em que ele morava, havia outro átrio dentro do pórtico, de obra semelhante a esta. Edificou também Salomão uma casa para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher, da mesma obra daquele pórtico. Todas aquelas obras foram de pedras de grande valor, cortadas e serradas com serras segundo as medidas, assim por de dentro como por de fora, desde o alicerce até os topos das paredes, e também por de fora até o grande átrio. O alicerce era de pedras de grande valor, de pedras grandes, de pedras de 10 côvados, e de pedras de 8 côvados. Dali acima eram também pedras de grande valor, lavradas conforme as suas medidas, e obra de cedro. E no grande átrio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, e uma ordem de vigas de cedro, e assim o átrio interior da casa do Senhor, e o átrio da casa. E enviou o rei Salomão, e fez vir de Tiro a Hirão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai havia sido de Tiro. Trabalhava ele em bronze, cheio de sabedoria e de inteligência, e saber em toda obra de bronze. Este, pois, veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. E fundiu 2 colunas de bronze, a altura de cada qual era de 18 côvados, e rodeava a uma e a outra coluna um fio de 12 côvados. Fez também 2 capitéis de fundição de bronze, para que fossem postos sobre as cabeças das colunas. A altura de um capitel era de 5 côvados, e a do outro capitel de 5 côvados. Havia trançados à maneira de redes, e grinaldas à maneira de correntes,
para os capitéis que se haviam de pôr sobre as cabeças das colunas, 7 para cada capitel. E quando havia feito as colunas, fez também 2 ordens de romãs ao redor num enredado, para cobrir os capitéis que estavam nas cabeças das colunas com as romãs, e da mesma forma fez no outro capitel. Os capitéis que estavam sobre as colunas no pórtico, tinham trabalho de flores por 4 côvados. Tinham também os capitéis de sobre as 2 colunas, 200 romãs em 2 ordens ao redor em cada capitel, em cima da parte arredondada do capitel, o qual estava diante do trançado. Estas colunas ele erigiu no pórtico do templo, e quando havia levantado a coluna da direita, pôs-lhe por nome Jaquim, e levantando a coluna da esquerda, chamou seu nome Boaz. E pôs nas cabeças das colunas trabalho em forma de açucenas, e assim se acabou a obra das colunas. Novo Testamento, Acts 1:13 da tarde menos 41. E tendo partido de Pafo, Paulo e os que estavam com ele foram a Perges, cidade da Panfilia. Mas João, separando-se deles, voltou a Jerusalém. E eles, tendo passado de Perges, vieram a Antioquia, cidade da Pisídia, e ao entrarem na sinagoga em um dia de sábado, sentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram, dizendo: Homens irmãos, se em vós há alguma palavra de exortação ao povo, dizei. E Paulo, levantando-se e fazendo gesto com a mão, disse: Homens israelitas, e vós os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou ao povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço levantando, ele os tirou dela. E pelo tempo de cerca de 40 anos, ele suportou os costumes deles no deserto. E tendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, repartiu-lhes as terras por sorte. E depois disto, cerca de 450 anos, ele lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois disto, pediram a um rei, e ele lhes deu a Saúl, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E tirando a este, levantou-lhes por rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem conforme o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus levantou a Jesus por Salvador de Israel, tendo João I, antes de sua vinda, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Mas quando João cumpriu sua carreira, disse: Quem vós pensais que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele, cujas sandálias dos pés eu não sou digno de desatar. Homens irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Porque os que habitavam em Jerusalém, e seus líderes, não conhecendo a este, ao condenarem-no, cumpriram as vozes dos profetas, que são lidas todos os sábados. E mesmo achando nenhum motivo para a morte, pediram a Pilatos que fosse morto. E tendo eles cumprido todas as coisas que estavam escritas sobre ele, tirando-o do madeiro, puseram-no na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. O qual foi visto durante muitos dias pelos que haviam subido com ele da Galiléia, que são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos o evangelho da promessa que foi feita aos pais, ao qual Deus já nos cumpriu a nós, filhos deles, ressuscitando a Jesus. Assim como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E quanto a que o ressuscitasse dos mortos, para nunca mais voltar à degradação, assim disse: Eu vos darei as fiéis beneficências de Davi. Por isso que também em outro salmo ele diz: Não permitirás que teu santo veja degradação. Porque, na verdade,
Tendo Davi servido ao conselho de Deus, morreu, foi posto junto a seus pais, e viu degradação. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma degradação viu. Seja-vos, pois, conhecido, homens irmãos, que por este vos é anunciado o perdão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, neste é justificado todo aquele que crê. Então vede, para que não venha sobre vós o que está escrito nos livros dos profetas. Vós desprezadores, vede e espantai-vos, e desaparecei-vos, porque eu opero obra em vossos dias, obra na qual não crereis, se alguém vos contar. Salmos. Psalme 75, 1 a 10. Pai Celestial, ao refletirmos sobre o magnífico templo construído em reis, somos lembrados da santidade de nossas vidas como morada tua. Assim como a igreja primitiva proclamou com ousadia a tua salvação em Atos, ajuda-nos a compartilhar as boas novas com confiança e reverência. Que possamos, como o salmista, reconhecer que toda honra pertence a ti, e que nossas vidas sejam um testemunho da tua justiça e retidão. Fortalece nossa fé, guia nossas ações e infunde em nós um espírito de gratidão por tuas obras maravilhosas. Cobre-nos com tua misericórdia e graça. Amém.